Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Zélia Pereira e Rui Graça Feijó, para nos apresentarem o seu mais recente livro, Timor-Leste, do colonialismo tardio à independência, publicado recentemente pelas edições Afrontamento. Nesta nova ação de encontros, como sabem, que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. Boa tarde, Zélia Pereira. Boa tarde, Rui Graça Feijó. Muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Relembramos que um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados, ou mesmo solicitar a palavra e dialogar com eles. Mas antes, uma pequena apresentação de cada um. Zélia Pereira é licenciada em História e mestre em História Social Contemporânea. Doutorou-se mais tarde em Ciências da Documentação e da Informação. Colaborou em vários projetos de investigação na área da História e da Arquivística. Foram precisamente os arquivos que a conduziram até Timor-Leste ao serviço da Fundação Mário Soares. Continuou a sua investigação sobre Timor no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, como investigadora no projeto Autodeterminação de Timor-Leste, um estudo de história transnacional. A edição de 2022 do Prémio Aristides de Sousa Mendes foi atribuída ex aequo a Zélia Pereira e Rui Feijó pelo ensaio Descolonizar não é abandonar, mas também não é ficar. A turbulenta descolonização do Timor português 1974-1975. Um trabalho desenvolvido por estes dois investigadores no âmbito do projeto A Autodeterminação de Timor-Leste, um estudo de história transnacional. Para acompanhar Zélia Pereira, Rui Graça Feijó, que está com alguns problemas de som, mas em todo o caso vai colaborar. Portanto, Rui Graça Feijó é formado em História e agregado em Democracia no século XXI. Professor na Universidade do Porto, Universidade Católica Portuguesa, Aberta, Nacional de Timor-Leste, e tem dedicado particular atenção nas duas últimas décadas a temas de História, Cultura, Política e Sociedade de Timor-Leste. No Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, prosseguiu o seu trabalho de investigador em estreita colaboração com colegas sobre Timor-Leste e integrou vários projetos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Fundação Oriente. Além de numerosos artigos e capítulos de livros, publicou Dynamics of Democracy in Timor-Leste, The Birth of a Democratic Nation, Transformations in Independent Timor-Leste, Dynamics of Social and Cultural Cohabitation, com Susana de Matos Viegas, e também The Dead as Martyrs, Ancestors and Heroes, com Lia Kent, Presidents in Semi-Presidential Regimes, Moderating Power in Portugal and Timor-Leste. Com Zélia Pereira, acaba de publicar o livro que nos vem apresentar. Zélia Pereira, Rui Graça Feijó, uma vez mais, muito obrigada por estarem connosco esta tarde para nos apresentarem Timor-Leste do colonialismo tardio à independência, uma análise profunda de questões, bem como de reflexões em torno da história da autodeterminação de Timor-Leste, que, segundo Ana Gomes, embaixadora aposentada e autora do prefácio, cito, vem responder à necessidade de afirmar um entendimento coerente que explique a evolução não apenas de Timor-Leste, mas de todos os outros atores como Portugal, a Indonésia, a Austrália, outros países europeus, os Estados Unidos e as Nações Unidas, interligando as muitas narrativas dispersas, fragmentadas, parciais, quantas vezes superficiais, e deslaçadas relativamente ao processo de independência de Timor-Leste. Muito obrigada a ambos e deixo-vos a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristina, muito obrigada também à doutora Isabel. E em meu nome e do Rui, que tal como a Cristina referiu, está aqui com problemas de som, queríamos desde já agradecer à Biblioteca Gulbenkian pela oportunidade que nos dão de apresentar aqui este nosso livro, fruto de um projeto de colaboração entre ambos e outros investigadores que decorreu no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Este é um dos produtos
desse projeto, e é sobre ele que vamos falar. Vou partilhar aqui o ecrã. Temos aqui um PowerPoint que o Rui Feijó teve o trabalho de fazer e que estava preparado para, enfim, partilharmos entre ambos, e que devido aqui à dificuldade que o Rui está a sentir aqui com o áudio do computador dele, vai ficar sobre a minha incumbência. Peço desde já desculpa se a falhar aqui algum PowerPoint, porque nós tínhamos isto dividido entre nós e eu não preparei a parte dele. Mas pronto, o projeto é comum e penso que falo também pelos dois, porque o livro também é um livro a duas mãos. Este livro, cuja capa estão a ver, penso que estão a ver bem o meu ecrã, se não tiverem, por favor, avisem-me. De facto, tal como a Cristina referiu, é um livro que foi publicado pelas Edições Afrontamento, mas teve aqui um apoio fundamental do Instituto Diplomático, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sem o qual seria também impossível de ser concretizado. Convém aqui dizer que porque assim o devemos relativamente à nossa entidade financiadora principal, este livro sai deste projeto, a Autodeterminação de Timor-Leste, um estudo de história transnacional, que teve início em outubro de 2018 e terminou em julho de 2022, e foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em Portugal, sem o qual teria sido, de facto, sem este financiamento da Fundação, teria sido impossível de ser levado a cabo. Temos aqui também que, de facto, registar aqui também os agradecimentos também a outros membros da equipa de investigação deste projeto. Foi o caso de uma investigadora indonésia que foi recrutada para connosco colaborar durante algum tempo para fazer uma pesquisa específica nos arquivos indonésios. Ela não colaborou neste livro em concreto, mas teve aqui um papel fundamental ao longo de todo o projeto, que é a Pochut Hanifa, e também do professor Miguel Bandeira Jerónimo, que também nos auxiliou em várias questões e que foi um membro integrante da equipa. Tivemos aqui um conjunto de vários consultores que ao longo destes anos nos foram dando contributos de pesquisa, de melhoria dos nossos trabalhos, de críticas, sugestões, etc., e que nós temos que agradecer: o professor António Costa Pinto, o professor Pedro Aires Oliveira, o professor australiano Michael Leach, o professor Peter Carey, o professor David Webster, do Canadá, a professora Hannah Loney, o professor Norrie McQueen, o professor Brad Simpson, o professor David Hicks e também o Clinton Fernandes. Como já referi, o apoio institucional aqui, de facto, adveio do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no que diz respeito ao financiamento daquele projeto em concreto, mas teve também aqui apoios de outras instituições que temos que, de facto, também reconhecer. Uma delas foi o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, do qual também faz parte como investigador o professor Rui de Graça Feijó, e alguns dos consultores aqui que nos auxiliaram, como o caso do professor Pedro Aires Oliveira. O inestimável apoio que nos foi prestado pela Fundação Oriente, quer em Lisboa, na organização de vários eventos que algumas conferências e um workshop que também fizemos, que tiveram, de facto, a Fundação Oriente que nos recebeu muito bem, e também em Dili, nomeadamente numa deslocação, aquela que ainda foi possível fazer, e já vos explico o porquê, a Dili, para o professor Rui Feijó fazer um conjunto de entrevistas em Timor, e de facto as instalações da Fundação Oriente foram disponibilizadas neste âmbito, e por fim o Instituto Diplomático, como referi, foi importantíssimo para a edição deste livro em concreto que estamos aqui hoje a lançar. Os textos que estão aqui neste livro não são, de certa forma, inéditos, à exceção daqui de um. Eles foram todos já publicados de forma dispersa, uns em português, outros em língua inglesa, estão em vários livros, estão em diversas revistas do foro académico, algumas menos acessíveis porque não estão em acesso aberto. Uns foram escritos por mim, outros foram escritos pelo Rui, outros foram escritos a duas mãos, mas de facto este livro reúne todos estes nossos trabalhos em conjunto. São subscritos por ambos, porque de facto isto foi um trabalho feito a duas mãos, duas cabeças, com várias outras pessoas também aqui a darem-nos os seus inputs, e de facto consideramos
que estes numerosos trabalhos que fomos fazendo e publicando mereciam a pena serem publicados num livro de ensaios que os reunisse de uma forma com alguma estrutura encadeada. Naturalmente vão encontrar repetições de assuntos ao longo deste livro, mas é assim mesmo que ele é uma coleção de ensaios e que achamos que o facto de estarem reunidas num só livro de facto permite que as pessoas consigam abordar o conjunto daquilo que nós temos ser o nosso modesto contributo para a história da descolonização de Timor-Leste. O livro chama-se Timor-Leste, do colonialismo tardio à independência. E houve já quem nos questionasse se este não seria um título errado. E nada mais, nada menos que o Sr. Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. Ramos Horta. Em julho passado, eu e o Rui estivemos em Dili para uma conferência internacional e tivemos a oportunidade de ser recebidos pelo Sr. Presidente de Timor-Leste. E ele olhou para o livro e disse-nos assim: não foi o colonialismo que foi tardio, foi a independência que foi tardia. E isto está ao contrário. E isto ficou-nos a pensar, não nos tinha ocorrido até o Sr. Presidente da República nos ter dito isto, não nos tinha ocorrido que de facto se calhar era uma perspectiva interessante de olhar para o nosso trabalho. De facto a independência, pelo menos para os timorenses e acho que para Portugal também, para a comunidade que sempre apoiou a questão de Timor-Leste, de facto a independência que foi mesmo tardia. Por isso esta questão, será de facto um título errado? Entretanto, e pegando naquilo que eu há pouco estava a falar, relativamente à deslocação do professor Rui Feijó a Dili para fazer umas entrevistas com o apoio da Fundação Oriente, este projeto tinha uma ideia inicial, e era uma ideia inicial na qual, por um lado, tinha esta perspectiva transnacional que nós queríamos imprimir ao livro, a todos os nossos trabalhos, aliás, e que implicava, nomeadamente, implicava várias deslocações ao estrangeiro, umas para investigação em arquivos. O professor Miguel Bandeira Jerónimo ainda conseguiu ir aos Estados Unidos, e o professor Rui conseguiu ir a Dili fazer algumas entrevistas. E nós tínhamos muitas entrevistas previstas, quer em Portugal, quer noutros locais do mundo, quer em Timor. Ora, o que é que sucedeu? Como sabem, durante este período foi uma pandemia da Covid-19 que de facto limitou a nossa capacidade de deslocação e no caso de Timor foi de facto bastante agravada, até porque o acesso em Timor à internet é difícil e porque, por outro lado, entrevistar pessoas timorenses com as quais não estamos de cara a cara naquilo que é a cultura do Sudeste Asiático, a cultura timorense, não é fácil. As pessoas gostam de estar num certo ambiente mais familiar e gostam de estar ali presencial. Portanto, isto foi uma limitação bastante grande e foi também, obviamente, uma limitação no que diz respeito também a consultar arquivos, mas também a algumas entrevistas, nomeadamente com pessoas que já vão ficando com alguma idade, que viveram este período e que não estão tão confortáveis com estas novas tecnologias e muito menos quando se trata de publicar testemunhos que são, de certa forma, bastante pessoais. Mas, ainda assim, nós fazemos aqui um balanço daquilo que foi este trabalho, este tema que nós abordamos, para chegar aqui a algumas questões que gostávamos desde já de salientar. É que, de facto, relativamente ao livro e àquilo que nós publicamos aqui nos nossos 15 capítulos, Timor propriamente dito, as questões vividas em Timor pelos próprios timorenses estão menos presentes do que aquilo que nós teríamos desejado e de facto, esta pandemia foi uma das razões pelas quais não foi possível também ir um pouco mais longe. E a consequência direta disso foi que, de facto, a posição de Portugal e aquilo que Portugal foi fazendo ao longo deste longo período, desde 1974 até à independência final de Timor em 2002, Portugal acaba por ser aquele que está mais presente no conjunto destes ensaios que aqui estão. Porque, de facto, a nossa investigação acabou por ficar limitada. Da mesma forma que a tal dimensão transnacional, que nós mesmo assim procuramos afincadamente, e em alguns casos ainda conseguimos abordar,
poderia de facto ter sido mais explorada. E por isso talvez o título do livro pudesse ter sido outro, mas vamos perdoar se de alguma forma o título não corresponder àquilo que esperam deles. Mas enfim, isto é uma questão que tem a ver com o projeto também, e os projetos financiados têm um tempo que nunca é aquele que nós desejávamos, nós começamos a imbuir-nos aqui dos vários conteúdos, das várias coisas e queremos sempre ir mais longe, mas infelizmente os projetos têm uma execução delimitada no tempo e por isso não foi possível ir também muito mais longe. Mas enfim, é assim que isto se passa na investigação científica em todo o mundo e portanto, claro, vão notar que este livro tem falhas, tem aqui assuntos que não são tratados, tem períodos cronológicos que não foram suficientemente desenvolvidos, mas, enfim, apesar de tudo, temos que reconhecer, tentámos fazer aqui um contributo, mas que isso não dispensa que quem vai ler este livro tenha que ir também mais longe na leitura de outros livros que abordam algumas questões que são fundamentais e que estão por outros autores estudadas. E nesse caso, obviamente, por exemplo, o professor José Matoso, que tem uma biografia fenomenal de um dos grandes líderes da resistência timorense, Cónis Santana, ou o contributo também num livro recentemente publicado pelo embaixador Fernando Oliveira Neves, que retrata também aquilo que foi o papel dele nas últimas negociações nas Nações Unidas com a Indonésia para aquilo que depois veio a ser o acordo para realizar o referendo em Timor, mas também os testemunhos de outros timorenses, como é o caso de Mário Carrascalão ou de Falur Ratalaek, que também são importantes para complementar o lado timorense que não está por nós tão aqui explorado. Mas, enfim, voltando aqui ao que está efetivamente no livro, que não tem só buracos, como gosta de dizer o meu colega professor Rui, e passando ao livro propriamente dito, o livro tem essencialmente 3 partes. Tem aqui uma pequena apresentação que basicamente sintetiza aquilo que eu acabei agora de dizer sobre aquilo que é o livro e os constrangimentos e aquilo que ele pretende ser. Tem um prefácio que nós muito agradecemos à embaixadora Ana Gomes, e depois tem aqui um capítulo 1, que é um capítulo que, digamos que é o antes do nosso projeto propriamente dito. O nosso projeto começa ali em 1974, mas é bom perceber como é que era Timor também antes desse mesmo período e, de facto, este capítulo 1, enquanto os ventos de mudança se agitam, coloca Timor naquilo que era, por um lado, a situação internacional face à descolonização, por outro lado, também a própria situação vivida em Timor à época de 1974. Depois temos aqui um conjunto de vários ensaios que correspondem aos capítulos 2 e 13, que são capítulos pontuais, são de caráter essencialmente empírico, por vezes repetem-se, é mesmo assim, e os últimos 2 capítulos são então textos de síntese de todo este trabalho, são mais especulativos da nossa parte, procuram trazer a quem os lê uma visão mais global de todo este processo. Ora, onde é que está a nossa perspectiva transnacional no meio disto tudo? Olhando aqui para estes capítulos, está aqui em alguns vetores principais. O primeiro é, claro, o Portugal, que se torna aqui muito central em vários destes capítulos. E Portugal porquê? Portugal porque foi considerado ao longo deste tempo todo, mesmo após a invasão indonésia, como sendo a potência administrante de um território não autónomo. Estatuto este de potência administrante de um território não autónomo que lhe era concedido pela legislação e pelo direito internacional daquilo que são as deliberações da Organização das Nações Unidas. E Portugal manteve este estatuto de potência administrante durante todo o período até ao referendo. Finalmente temos aqui a perspectiva internacional também no que diz respeito ao próprio Timor-Leste, como uma colónia, como muitas outras, que tinha o direito à sua autodeterminação, direito esse também consagrado no direito internacional. Temos aqui a Indonésia, um país estrangeiro, uma potência vizinha, não paredes meias, mas mesmo contígua ali com Timor, uma vez que uma parte do território indonésio é também Timor, portanto temos Timor Ocidental e Timor Oriental, e Timor Ocidental é a Indonésia, e portanto era aqui um país que
por todas as razões, teria aqui um interesse específico em ficar com o território de Timor. Aliás, em 1964, qualquer pessoa que abrisse um mapa mundo olhava para meia ilha sob domínio português e olhava e achava naturalmente: o que é que isto se faz aqui? Pá, isto naturalmente é para a Indonésia. Pronto, e a Indonésia tinha de facto aqui ambições territoriais e é importante considerá-las. Finalmente, a ONU também, como uma entidade-chave no direito internacional e naquilo que é a governança global, e por fim, um vetor muito particular, que nós começámos aqui a explorar, mas que já não fomos mais longe e esperamos que isso num futuro projeto venha a de ser também desenvolvido, que é o peso da opinião pública como ator muito ativo neste processo, aquilo que nós podemos hoje designar como uma diplomacia cidadã e que teve a ver com a quantidade imensa de movimentos e de personalidades que manifestaram a sua solidariedade com o caso de Timor-Leste e que foram, de certa forma, ao longo de todo este tempo, mobilizando a sociedade civil ao nível internacional. Falando especificamente do caso de Portugal, e Portugal, de facto, aqui este livro centra-se sobretudo no período de 1945, que até 74 e depois até 2002. Portugal, inicialmente, entre 45 e 74, tem a posição por nós também conhecidas, aplicadas às restantes colónias, portanto, Portugal recusa perentoriamente aderir ao movimento descolonizador que se vive na sequência do pós-guerra. E 1945, porquê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal foi forçado a sair de Timor, devido a uma ocupação do território pelo Japão, e depois, em função também daquilo que são liberações internacionais, também consegue finalmente regressar a Timor em 1945, como uma espécie de amigo rico, nas palavras do então Ministro das Colónias, Marcial Caetano. Mas não vai incluir em Timor aquilo que é projetado para as restantes colónias, nomeadamente as africanas, que é o que o professor Miguel Bandeira Jerónimo designa de desenvolvimentismo repressivo. Tem talvez aquilo que alguns diriam um colonialismo muito benigno, e muito ausente também. Em 1974, com o 25 de Abril, de facto, abre-se as portas ao processo descolonizador e, portanto, Portugal tem sob a sua alçada descolonizar as suas colónias, sendo Timor uma delas, a mais longínqua, por sinal, e muito pequenita. E depois, em 1975, após a invasão indonésia, irá opor-se firmemente, eu não diria, mas irá manter uma posição. A firmeza varia ao longo dos anos, e isso está relativamente expresso aqui num dos capítulos, mas irá sempre opor-se à forma como, de facto, a Indonésia procedeu à ocupação do território, violando aquilo que são os direitos dos timorenses à sua autodeterminação. E há um momento em que, de facto, Portugal se envolve de uma forma bastante intensa na arena internacional para defender a questão do Timor. E a dado momento, quando de facto se tenta cada vez mais que este processo seja mesmo um processo de autodeterminação, em que os timorenses têm o direito a decidir o seu próprio território, o ministro Jaime Gama, que então era ministro dos Negócios Estrangeiros e que teve a pasta de Timor sob a sua alçada durante muitos e muitos anos, houve ali um momento em que ele fez uma afirmação que de facto é muito interessante no caso de Timor, é que é raro ver-se uma potência colonial tão empenhada para a obtenção de direitos para a sua colónia, e de facto Portugal empenhou-se bastante para que de facto aquilo que não conseguiu fazer em 74, 75, ainda assim conseguisse vir a acontecer algures no tempo. Há aqui, de facto, e quando eu falei da questão da ONU e pronto, daqui de Portugal ter começado por se opor à descolonização das suas colónias e depois ter, a partir de 1974, abrir a sua... pronto, a abertura para ter de facto descolonizar, e como sabem, nem mais um soldado para as colónias era algo que se dizia em 1974, e portanto Portugal já estava sob uma tensão forte para descolonizar. Mas no que diz respeito à posição internacional de Portugal, nós temos aqui um capítulo que tem aqui uma frase, um lugar comum em português, na língua portuguesa, que se diz preço por ter cão e preço por não ter. E porquê? Porque esta frase espelha-nos aqui de uma forma
ilustrativa aquilo que era o paradoxo do isolamento de Portugal antes do 25 de Abril e depois no 25 de Abril no que diz respeito à sua posição colonial e à questão da descolonização. É que Portugal passa na ONU de uma posição de oposição muito firme ao cumprimento das resoluções da ONU anteriormente em 1974. Até 1974, Portugal nega sempre a descolonização das colónias portuguesas, que aliás, a dado momento, como alguns de vocês sabem, deixam de ser colónias e passam a ser províncias ultramarinas e, portanto, não são colónias, são apenas são um bocadinho de Portugal, noutras partes geográficas, mas são Portugal na mesma. Quando chegamos a 1974, Portugal assume-se como cumpridor íntegro daquilo que são as resoluções da ONU relativamente à descolonização, mas depois, mas de facto, o que se passa na cena internacional e naquilo que são os vários Estados-membros da ONU, sempre que depois se vem trazer a questão de Timor e da defesa da autodeterminação de Timor, é que ninguém quer saber de Timor. E, pelo contrário, inclusivamente, há até algum incómodo nas várias sedes da ONU, sempre que Portugal quer insistir pela autodeterminação de Timor, e não, Timor é para a Indonésia, e parem lá de nos chatear com a questão da autodeterminação de Timor, porque isso não interessa para nada, e portanto Portugal acaba por ficar primeiro isolado porque só apoia a descolonização e isolado depois porque defende intransigentemente a descolonização de Timor. Apesar de tudo, esta mudança de posições não é assim, não é rápida, isto decorre ao longo dos tempos, e eu acho que convido-vos a ler, neste caso atentamente, o capítulo 9 do livro, que espelha bem esta questão. Como há pouco referi, no caso de Timor em concreto, enquanto colónia, em 1974, de facto, o colonialismo português era extremamente débil, o número de colonos era muitíssimo, muitíssimo reduzido, e eram quase todos essencialmente militares e familiares, que por sua vez ambos ocupavam também posições em cargos civis ou da administração pública. E algo distinguia Timor das restantes colónias portuguesas, é que em Timor, antes do 25 de Abril, não havia um movimento nacionalista com qualquer tipo de estruturação, ao contrário das colónias africanas, por exemplo. E, da mesma forma, não havia sequer qualquer contestação armada, como existia em Moçambique, em Angola, na Guiné-Bissau, nenhuma contestação armada à presença portuguesa. E, portanto, a Revolução de 25 de Abril aparece em Timor como: o que é que aconteceu? O que é que nós vamos agora fazer? E como não havia movimentos nacionalistas, nada deste género, era preciso, enfim, preparar a comunidade timorense para o que aí vinha. E logo em maio de 1974, após ali umas hesitações iniciais, o governador de Timor, que é um governador que vinha ainda do tempo do Estado Novo e que inicialmente a Junta de Salvação Nacional irá permitir a sua continuidade, mas não por muito tempo, devido a pressões internas em Timor pelas conotações do mesmo com o anterior regime, o governador irá então autorizar, à luz daquilo que é o programa do MFA e das deliberações da Junta de Salvação Nacional, a formação de associações políticas em Timor. Não partidos, mas associações. Embora na prática seja a partidos que elas venham depois a corresponder. E estas associações apareceram várias, mas digamos que aquelas que se aparecem logo em maio de 1974 são essas que vão corporizar ao longo do período seguinte aquilo que são as opções fundamentais a tomar para o caso de Timor. E essas opções, três associações, 3 opções. Essas 3 opções estão as 3 consignadas naquilo que são as resoluções da própria Organização das Nações Unidas quanto àquilo que é a autodeterminação de um povo. E essas 3 são a independência do país, que é aquilo que a ASDT, que mais tarde irá converter-se em Fretilin, irá defender. Há a possibilidade de continuar
com continuar a fazer parte da potência colonial. Esta posição irá ser corporizada em maio de 1974 pela UDT, que depois, mais tarde, irá evoluir para uma posição independentista. E, finalmente, a opção de se poder integrar num outro país. E esta posição é aquela que vai aparecer como o ponto fundamental da então formada APODET. Ora, o que se passa entre 74 e 75 é que, de facto, múltiplas situações, múltiplos constrangimentos em Timor, mas sobretudo em Portugal, e como sabes, é um período turbulento da implementação do programa do MFA, um período revolucionário muito intenso, com várias questões internas prementes a resolver, e de facto Portugal vai adiando sucessivamente a questão do Timor, e o roteiro para a autodeterminação dos timorenses só irá ficar desenhado em julho de 1975, com uma lei que é então publicada, uma lei que é previamente conversada, eu não diria negociada, mas é conversada com estas 3 associações políticas, que depois é inclusivamente derivado depois de um encontro que acontece em Macau, para as quais as 3 foram convocadas, apesar de a Fretilin se ter recusado a participar na mesma, mas essencialmente estaria de acordo com aquilo que era o global das ideias que estão consubstanciadas nesta lei, e portanto demorou-se aqui mais de um ano a tentar definir como é que se iria descolonizar Timor e como é que os timorenses iam ser consultados para decidir o seu futuro. E esta lei era foi o farol daquilo que norteou a posição portuguesa desde então, nomeadamente até à invasão indonésia, e isto está presente aqui no capítulos 2, 4 e 5. A Indonésia entra quando? Entra, desde logo, há que dizer aqui que antes de 1974 a Indonésia nunca levou a questão do Timor até às Nações Unidas. Havia interesses, havia conversas, havia contactos diplomáticos, mas o problema de Timor nunca foi levantado nas Nações Unidas. Mas, assim que se dá a Revolução em Portugal, a primeira coisa que acontece, e ainda antes do primeiro governo provisório tomar sequer posse, o embaixador da Indonésia em Bruxelas aparece no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde é recebido para dizer, francamente, logo ali, que Timor só tinha 2 opções possíveis. Ou permanecia dentro do quadro daquilo que é a República de Portugal, a soberania portuguesa, ainda que tivesse que haver uma adaptação para que Portugal não ficasse reputado como neocolonialista, ou então passar a integrar-se na Indonésia, negociando Portugal e a Indonésia diretamente como é que isto tudo se iria processar. Portanto, a independência era algo que para a Indonésia nunca estaria em cima da mesa, e repetiu essa questão várias vezes com Portugal. A questão da relação entre Portugal e a Indonésia é também muito interessante, porque de facto a Indonésia quis sempre negociar com Portugal. Negociar naquilo que é a diplomacia, dos trâmites diplomáticos, implica de facto que ambas as partes cheguem a compromissos. Ora, Portugal e as autoridades portuguesas, os sucessivos governos, independentemente das diferenças entre eles, entenderam sempre que não. Portugal queria manter aquilo que era o espírito do programa do MFA e, portanto, dar aos timorenses os timorenses serem consultados, darem o seu parecer sobre a opção quanto ao seu futuro, e, portanto, aquilo que com a Indonésia e Portugal aceitou fazer foi meramente conversar. E conversar não implica qualquer tipo de compromissos, implica ouvir as partes e dar a conhecer a posição. E isto é algo que é esmiuçado no nosso capítulo 3. Depois da invasão, se Portugal de facto demorou bastante tempo até publicar aquela lei que iria dizer quando é que de facto os vários passos para a descolonização de Timor que iam ser tomados ao longo do tempo, também demorou muito até definir aqui uma posição clara naquilo que era a causa timorense na cena internacional. Sabemos bem que a opção de Portugal pós-revolução era a opção europeísta,
que vários, entre os quais Mário Soares, defenderam, desde logo, e que já vinham a defender alguns deles até antes, a opção europeísta, antes do 25 de abril de 1964, como o futuro de um Portugal democrático. E depois também para toda esta negociação até à entrada de Portugal na Comunidade Europeia, em 1985, de facto havia umas pressões muito grandes, e Portugal sofreu pressões diplomáticas muito grandes para não levar a questão de Timor à cena internacional, sob pena de prejudicar o processo de adesão de Portugal. E, portanto, Portugal andou ali bastante tempo sem saber muito bem o que fazer, inclusivamente logo a seguir à invasão da Indonésia, completamente à toa, sem saber como fazer. Ainda houve aqui vários episódios absolutamente de gargalhada hoje em dia, que foi olhar, por exemplo, e isto está no capítulo 5, está no capítulo 8, no capítulo 11, por exemplo, também, que é a primeira reação de Portugal foi: então vamos voltar para Timor. Quando a Indonésia já lá estava, de armas e bagagens, aviões, navios, e Portugal, não, então agora vamos formar aqui uma força expedicionária com os nossos três ramos das Forças Armadas e vamos voltar a reocupar Timor. Quando em Portugal se ouvia: nem mais um soldado para as colónias, não há mais descolonizar e ponto final. Isto é uma ideia absolutamente ridícula, que ainda envolveu as cúpulas militares de Portugal durante uns meses valentes, com esta ideia de que se calhar ainda era possível regressarmos. Quanto às Nações Unidas, as Nações Unidas tiveram aqui um papel também ao longo de todo este período, que também é esmiuçado aqui em alguns dos nossos capítulos, mas convém aqui dizer que, por exemplo, logo a seguir à invasão da Indonésia, em dezembro de 1975, o papel do Conselho de Segurança foi extremamente reduzido. Começou por aprovar uma resolução ainda em dezembro de 1975, depois voltou a reunir-se em abril de 1976 e desde 1976 até à altura do referendo ficou perentoriamente sempre calado. E convém aqui fazer aqui um parênteses: Portugal chegou a ser, durante este período, chegou a ser membro eleito do Conselho de Segurança e nunca quis levar a questão de Timor ao Conselho de Segurança, tendo até dito informalmente à Indonésia, com quem cortou relações diplomáticas, mas os canais diplomáticos funcionam por vias também informais, em que não iria levar o problema de Timor ao Conselho de Segurança, porque tinha interesse em ter assento naquele órgão. Já na Assembleia Geral, há sucessivas resoluções entre 1975 e 1981 que são aprovadas e que de certa forma tentam vir reforçar o direito de Timor, dos timorenses, à sua autodeterminação, mas ao longo destes anos todos vai-se passando de uma resolução que é aprovada por uma maioria bastante alargada em 1975 por pequenas margens de voto a favor das sucessivas resoluções, que vão perdendo também muito vigor na sua linguagem e vão progressivamente passando de uma crítica à ação indonésia para quase que uma desculpa daquilo que a Indonésia fez, e de uma defesa inicial do direito da autodeterminação para colocar mais a necessidade de uma resposta humanitária às questões vividas no território. E quando chegamos em 1982, de facto, houve aqui necessidade de repensar a estratégia que estava a ser seguida no ONU. E, de facto, em 1982 há aqui uma diferença na resolução que é apoiada, é que sabia-se e tinha-se quase certeza, olhando para o estudo das votações ao longo destes anos, que se Portugal voltasse a insistir no mesmo discurso da autodeterminação de Timor, esta resolução ia ser chumbada, e o que acontecia é que a questão de Timor ia pura e simplesmente sair da agenda do debate anual, ia sair da agenda das Nações Unidas, e Timor não teria possibilidade de voltar a ser tratado pelas Nações Unidas. E, portanto, recorreu-se aqui a um expediente que foi envolver o secretário-geral num processo negocial e, portanto, retirar esta apresentação anual das resoluções apresentadas à Assembleia Geral. E depois, evidentemente, os sucessivos secretários-gerais, desde Pérez de Coelho, Boutros Ghali e, finalmente, Kofi Annan, foram tentando envolver-se nesta questão de Timor. Houve vários episódios pelo meio, com muitas tentativas de resolver. Uma delas, por exemplo, está plasmada aqui no nosso capítulo 12, que relata um episódio de uma tentativa de uma visita de uma delegação parlamentar portuguesa a Timor em 1991, que acabou por ser cancelada,
e que seria aqui uma tentativa de encontrar aqui um ponto de entendimento entre as partes para o destino de Timor. Agora, há aqui outra questão muito importante que é bom ter-se presente, é que quando chegamos a 1982, sabendo-se que não se podia mais insistir na questão da autodeterminação na Assembleia Geral, entretanto tinham já vindo a lume e divulgados em vários órgãos de imprensa aquilo que era a violação dos direitos humanos em Timor, os vários massacres e outras violências perpetradas pela Indonésia em Timor. E o foco dos direitos humanos e das questões humanitárias começa progressivamente a ganhar fulgor e a questão de Timor passa da Assembleia Geral para a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, com sede em Genebra, e isto está também aqui em 3 dos nossos capítulos, 9, 11 e 12 do nosso livro. Estes direitos humanos e a questão da solidariedade internacional aproveitam-se aqui da década de 80 e depois também, mais tarde vão-se continuando ao longo da década de 90, aproveitam-se do rescaldo da Guerra Fria, do facto de a questão dos direitos humanos estar a ganhar uma força internacional, e Timor não era só o único caso, havia muitos outros casos que catapultavam esta questão dos direitos humanos para a cena internacional. E o que se tinha acontecido também é que nessa altura já o direito à autodeterminação tinha pouco valor internacional. Muitos destes países que foram descolonizados, nomeadamente, por exemplo, em África, mas também na Ásia, tinham dado aso à instauração de regimes autoritários, antidemocráticos muitas das vezes. E, portanto, esta questão da descolonização, do direito à autodeterminação já não estava a ser vista com tão bons olhos. E, portanto, a questão dos direitos humanos ganhou aqui um foco importantíssimo, e aqui a solidariedade, é aqui que a solidariedade internacional vai ser absolutamente fundamental, e esta diplomacia cidadã que foi feita com a sociedade civil e algumas personalidades muitíssimo importantes, que de facto conseguiram manter a questão de Timor permanentemente viva até se finalmente conseguir chegar a 1999 e ao referendo. Relativamente àquilo que é a posição de Timor neste ambiente transnacional. Ora, a relação entre Portugal e Timor é ainda hoje, ao presente, algo de difícil. E vamos aqui pescar aqui um bocadinho aquilo que é um trabalho de Robert Jarvis, designado, aquilo que ele designa das perceptions and misperceptions in international relations. Ou seja, há aqui que entender nesta relação de Portugal e Timor qual é a importância hoje para compreendermos destes mal-entendidos que ao longo da descolonização e da invasão indonésia e já depois alimentaram aqui estes mal-entendidos entre Portugal e Timor. Ainda hoje há quem em Timor culpe Portugal pelo sucedido em 1975. E, portanto, é bom termos aqui presente qual é a relevância efetivamente do período de 1974 a 1975. E estes mal-entendidos surgem, por exemplo, num livro muito importante, publicado pela Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, que foi formada em Timor, muito à semelhança daquilo que aconteceu na África do Sul com o Apartheid. E esta comissão recolheu um conjunto de depoimentos daquilo que em Timor se chamam os catuas, que são os mais velhos, com aura de autoridade em Timor, e em 2003 estes catuas vieram prestar testemunhos sobre aquilo que eles entendiam sobre o processo de 1974-75, e a maior parte deles diz perentoriamente que Portugal queria entregar Timor à Indonésia. E isto vem de personalidades importantes, e muitas das vezes referem-se à tal lei de 1975, a lei 7/75 de julho, que traçava o roteiro para a autodeterminação, e muitos deles falam desta lei em termos que nitidamente se percebe que não leram a lei ou nunca a conseguiram compreender no seu conteúdo. Ora, é bom pensar-se também o que é que está por trás destes mal-entendidos, não é? E isto entramos aqui depois também na parte mais reflexiva e especulativa do livro, que ocupa aqui os nossos 2 últimos capítulos. E nesta parte reflexiva convocamos aqui um conjunto de questões interessantes que podemos pensar, refletir, discutir. Uma delas é, por exemplo, qual era o papel de Timor no contexto colonial português. E Timor tinha algumas semelhanças com outras colónias da Ásia. Tinha semelhanças com o Estado português da Índia, que foi ocupado pela União Indiana,
tinha semelhanças com Macau, que era também um pequeno território. E porquê? Porque quer a Índia, quer Timor, quer Macau, eram absolutamente rodeados por todas estas grandes potências, a Indonésia, a União Indiana e a China, que tinham de facto ambições àqueles territórios em concreto. E isto era diferente das colónias africanas, não é? Que se tratava de os vizinhos apoiavam os movimentos nacionalistas destas colónias. E por outro lado, uma diferença brutal entre aquilo que foi as colónias africanas e o caso das situadas na Ásia, é que de facto não havia movimento nacionalista rigorosamente nenhum que mereça a pena ter. Havia algumas consciências nacionalistas, como o caso de Ramos Horta, evidentemente, mas não havia um movimento que contestasse a presença portuguesa e que tivesse armas na mão. Pronto. E portanto, na Ásia havia outras possibilidades a pensar que não necessariamente as independências. O tal nacionalismo timorense que surge quase impulsionado por Portugal e pelas ações que Portugal vai ter, logo com a autorização das tais formações das tais 3 associações políticas, aproveitando aquilo que eu já referi, que eram as opções que a ONU dava para a descolonização de um território. Portugal irá definir, lá está, este tal roteiro, e este roteiro é bom que os timorenses também hoje reflitam um pouco sobre ele e que releiam e revisitem aquela lei, porque ele é uma lei que está balizada naquilo que eram as resoluções relevantes da ONU. E aquilo que Portugal é acusado de querer entregar Timor à Indonésia, de facto hoje, passados estes anos todos, sobre os acontecimentos e revisitando as fontes do período, não é propriamente a melhor forma de olhar para aquilo que foi a posição de Portugal, porque de facto Portugal, temos que reconhecer, manteve de facto estas conversações com a Indonésia ao longo de todo este período, manteve também uma posição firme que qualquer solução que viesse a ser tomada, inclusivamente a integração na própria Indonésia, teria que ser tomada pelos timorenses, mas sofreu pressões muito grandes, estão faladas neste livro, mas muitos outros autores também já as abordaram, com uma ameaça permanente, constante, sobre as autoridades portuguesas, de intervirem militarmente, sem qualquer autorização por parte de Portugal, sem autorização por parte das Nações Unidas, intervirem unilateralmente e militarmente em Timor, caso a opção da independência se viesse a materializar, como aliás aconteceu em 28 de novembro de 1975, quando a FETILIN proclama a Declaração Unilateral da Independência da República Democrática de Timor-Leste e que dias depois é de facto sucedida pela invasão formal da Indonésia. E depois, pronto, depois temos aqui este período de 1975-1999 em que os timorenses irão resistir duramente, numa espécie, utilizando aqui uma frente armada, que é um corpo de guerrilha que tem aqui uma influência muito simbólica ainda hoje em dia em Timor, que luta ali no território contra a presença indonésia de muitas e variadas formas, e mais uma vez a obra sobre Connie Chantang do professor José Matoso é fundamental para perceber esta questão. A frente diplomática, que tenta fazer aqui uma espécie de diplomacia clássica, com uma diplomacia, digamos que... Ai, desculpem lá, acho que cliquei aqui em qualquer coisa que não devia. Pronto. E também com uma frente clandestina que foi se infiltrando gradualmente também naquilo que eram as forças indonésias e que foi alastrando gradualmente à medida que a repressão e a violência da ocupação se foram acentuando. Mas há também um quarto pilar que é importante também ser muito considerado na independência de Timor, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica timorense foi absolutamente fundamental neste período. Desculpem lá, mas lá está, isto era... Porque é que eu não consigo mudar aqui? Ok, peço desculpa. A Igreja Católica foi um pilar fundamental do colonialismo, mas depois, mais tarde, veio também a ser um pilar muito importante para a resistência.
porque desde muito cedo, ali nos anos 70 ainda, começou um processo de timorização dos seus próprios quadros, e o facto dos quadros da Igreja Católica em Timor serem constituídos em larga, esmagadora maioria, por membros timorenses, claro que sempre houve estrangeiros, mas de facto o facto da incorporação dos elementos timorenses na Igreja trouxe-a para uma proximidade muito grande com as comunidades locais e, portanto, ela própria começou a tornar-se uma parte ativa da resistência, com uma vantagem muito grande, é que a Igreja Católica, reconhecida como uma das religiões aceites pela Indonésia, no âmbito daquilo que é a filosofia indonésia do Pancasila, tinha a possibilidade de facto, conseguir ter articulações internacionais, que a resistência armada não era capaz, nem a clandestina, mas, de facto, a Igreja Católica tinha esta possibilidade de comunicar com o exterior e, portanto, conseguiu ir ao longo deste período, gradualmente afastando a ideia perante a comunidade internacional que os membros da resistência timorense não eram comunistas como a Indonésia e países como, às vezes, os Estados Unidos e até a própria Austrália, tentavam sempre indicar que a resistência timorense pretendia implementar um regime comunista em Timor. E a Igreja Católica foi, neste aspecto, fundamental para contrariar aquilo que era esta posição. Não, os timorenses são católicos, não querem um regime comunista, a Fretilin não é comunista. E, portanto, foi aqui um braço absolutamente fundamental da resistência timorense. São períodos em que a própria resistência cresce, diversifica-se, vai-se modificando gradualmente. Em meados dos anos 80, Xanana Gusmão, depois da morte de Nicolau Lobato, o grande líder da resistência que termina morto em confrontos com a Indonésia, Xanana, que até então era uma figura relativamente menos conhecida do âmbito internacional, Xanana passa aqui a ser a figura central da resistência timorense e para tentar também, digamos que, unificar uma resistência que tinha sofrido malogros bastante grandes nestes primeiros anos da ocupação e tentando aparecer aqui como um líder nacional, congregando os timorenses todos, ele desvincula-se da Fretilin. As forças armadas timorenses, as Falintil, são consideradas neste momento uma força apartidária e a partir daqui vai-se tentando gradualmente unir a resistência e é caso, por exemplo, é importante salientar em 1998 a criação do Conselho Nacional da Resistência Timorense, onde as várias proveniências dos vários membros da resistência se vão congregar e vão dar aqui corpo àquilo que é, então, aquilo que nós podemos designar como um nacionalismo plural, de âmbito plural. Eu, se calhar, já estou a demorar muito tempo, vou tentar avançar aqui um bocadinho. Portanto, aquilo que quero aqui também dizer é que, de facto, este longo período de 1975-1999 é bom que se tenha, de facto, consciente esta questão, que é novamente trazida aqui estes dois últimos capítulos especulativos do nosso livro, que há aqui uma primeira, uns primeiros anos em que a questão que é trazida em debate internacional é a questão do direito à autodeterminação, e, portanto, a escolha, a consulta, o referendo, a voz dada aos timorenses sobre o seu destino, e que gradualmente é deixada de lado por várias e muitas circunstâncias, para dar pavio, acender aqui o pavio, dar muito pavio e acender aqui muitas velas a favor, literalmente acender velas como muitas manifestações de solidariedade fizeram a partir da década de 80, incidindo sobre a questão dos direitos humanos. E foi esta questão dos direitos humanos e esta mudança de discurso e de forma de intervir a favor da questão timorense que de facto facilitou todo este processo. E porquê? Porque de facto as imagens que começaram gradualmente a surgir, nomeadamente após o massacre de Santa Cruz em novembro de 1991, que foram difundidas internacionalmente e que de repente vemos timorenses a serem massacrados num cemitério
depois de uma manifestação, na sequência de um funeral ocorrido também, portanto, num local sagrado, em que timorenses são massacrados, e que é filmada e que é transmitida internacionalmente, e que a imagem vale mais que 1000 palavras, de facto, a solidariedade olhou para aquilo e não, temos que fazer algo por esta população. E de facto aquilo que foi a ocupação indonésia em Timor é caso para se pensar de facto na questão de designar esta ação contra os timorenses como um ato de genocídio. Esta questão do genocídio tem sido tratada pelo investigador que é o Clinton Fernandes, que defende através dos números de mortes e de outras violações de direitos humanos ocorridas em Timor. Há aqui uma certeza bastante razoável de admitir que de facto o que aconteceu em Timor foi um genocídio. E isto, por exemplo, podemos dizer que depois dos levantamentos que foram possíveis ser feitos pelo relatório da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, as mortes que ocorreram em Timor correspondiam terão correspondido a cerca de 150.000 ao todo. Se pensarmos que em 1975, de acordo com os censos disponíveis para o período português, a população de Timor teria cerca de 670.000 pessoas, olhando para o caso do Camboja e para os casos do Khmer Rouge, que foram responsáveis por uma mortalidade que se cifrou em cerca de 1/4 da população. Se olharmos para a proporção entre 150.000 para 670.000, estamos aqui de facto a falar de proporções muitíssimo semelhantes e que de facto podemos falar aqui de um caso de genocídio. Eu não sei se estou muito em cima do tempo, Isabel, Cristina. Não, está ótimo, pode continuar. Obrigada. É que eu não estou minimamente a controlar o tempo. Não se preocupe. Se quiserem interrompam, está bem? Pronto, ou seja, a compreensão de toda esta resistência à dominação indonésia, nós não podemos olhar para ela só como através de uma história das formas mais organizadas. Nós temos que levar aqui em conta a multiplicidade de instâncias e de contextos em que esta resistência decorreu. E nesse caso, nestes últimos capítulos, vamos aqui repescar em Epi Thompson a noção de economia moral e a sua fundamentação na noção de legitimidade da resistência, mas também em James Scott a ideia das armas dos fracos. E aqui interpretamos aquilo que são os pequenos e os grandes gestos da oposição popular a uma situação que foi verdadeiramente dramática. Neste projeto nós não conseguimos ir muito além destes primeiros anos, porque pronto, infelizmente não nos foi possível alargar muito mais a nossa investigação. Ainda assim temos aqui a possibilidade também nestes últimos capítulos de fazer também aqui alguma reflexão sobre o período do referendo e posterior ao referendo. Convém aqui dizer que o referendo, que se realizou no dia 30 de agosto de 1999, resulta de um acordo que, aliás, se lerem o livro de Fernando de Oliveira Neves, vão perceber que ninguém pensava que fosse possível, e foi quase que uma surpresa para Portugal se conseguir assinar este acordo no dia 5 de maio deste ano, em que as partes, Portugal, a Indonésia e as Nações Unidas, e neste caso Portugal em sintonia com a resistência, porque a resistência nunca foi admitida, é bom que se diga, nas Nações Unidas, como uma parte interessada, nunca se lhe foi reconhecida a possibilidade de integrar as conversações, de chegar à mesa das conversações, mas Portugal articulou com resistência, outras vezes menos bem, mas aqui em 1999 foi de facto muito importante, e aquilo que saiu deste acordo de 5 de maio foi a realização de uma consulta popular, uma consulta, não de um referendo, mas é evidente que para todos, depois dos resultados de 30 de agosto, foi óbvio que isto se tratou de um verdadeiro referendo, com 78,5% dos votantes a declararem-se a favor da independência. Neste caso o boletim de voto não dizia independência, mas
dizia se queria ou não continuar com a Indonésia. Ora, um não era evidentemente um sim pela independência. E 21,5% a favor da continuação da soberania indonésia. 21,5% que provavelmente também hoje merece a pena ser olhado para este número, atendendo ao trabalho intenso de psicologia, de pressão psicológica que foi feita sobre a população local pelos militares indonésios e pelos infiltrados indonésios, no sentido de ameaçarem as populações sobre a sua inclinação de voto, com ameaças várias sobre as famílias timorenses. Portanto, se calhar estes 21,5 não serão reais, mas foram os que foram contados, e é com eles que o referendo de 30 de agosto terminou. Quanto a isto, olhando para estes resultados, obviamente não havia dúvida quanto ao caráter, por um lado popular, atendendo que a esmagadora maioria da população que podia votar apresentou-se às urnas. Quem nos dera hoje que a população portuguesa e outras dos outros países se apresentassem a votos com uma tão esmagadora, maciça participação a votos, apesar das muitas pressões e ameaças. E, portanto, de facto, podemos dizer que este referendo apresentou aqui uma rejeição generalizada daquilo que foi o domínio indonésio ao longo destes anos. A seguir a 1999 e depois, obviamente, deste resultado, desta consulta aos timorenses, o que vai acontecer não é Portugal que regressa a Timor, ouviu-se umas vozes ainda sobre isso, mas é a ONU que vai assumir aqui durante os anos seguintes, até à data formal da independência em 2002, a administração transitória de Timor-Leste para preparar para preparar a nova nação para a independência. E este capítulo 13 que aqui está reflete de uma forma crítica, partindo de um paradoxo. Olhando aqui para o caso desta ONU feita quase que potência colonial neste período, ou seja, a ONU vai tentar instaurar em Timor um regime político democrático por meios antitéticos, mas acaba aqui por fazer alguma atuação que anda perto de uma espécie de autoritarismo, ou despotismo, ou uma ditadura benevolente, ou até podemos talvez dizer uma espécie de monarca pré-constitucional, fazendo algo em Timor que foi uma espécie de colonialismo benigno, que teve os seus atritos, obviamente, com a comunidade timorense que queria tomar as rédeas do seu território, dos seus destinos. E é por isso que, de facto, podemos falar aqui, existe este termo já abordado por alguns autores, o reino da ONU em Timor-Leste. E o investigador timorense Jorge Trindade, em 2008, nas suas reflexões, deu esta interpretação muito interessante, que é: Timor-Leste era uma espécie de laboratório social, no qual as vidas de cerca de 1 milhão de pessoas foram objeto de experiências, forçando-as a engolir ideias e conceitos modernos sem lhes dar tempo para os dirigir adequadamente. Portanto, temos aqui, de facto, uma ONU a tentar impor aquilo que acha que é o destino ideal, a forma ideal de um país funcionar com os seus parâmetros ocidentais e sem, de facto, respeitar aqui aquilo que é também a própria cultura timorense. Mas seja como for, de facto, é verdade que estamos a dia 20 de maio de 2002, é proclamada a República Democrática de Timor-Leste, a restauração da sua independência, há um aplauso absolutamente generalizado e, nesta sequência, Timor-Leste passa a ser o membro 191 da ONU, ou já mais uns quantos, e o Estado de Timor-Leste vai emergir na cena internacional como esta polis democrática, de acordo com os cânones da democracia liberal. Portanto, apesar de tudo, e apesar deste processo tardio, longo, dramático, que pode-se lhes dar muitos títulos, de facto, isto teve um final feliz. E muito obrigada, e estamos disponíveis para ouvir também os vossos comentários, as questões que nos queiram colocar. Penso que podemos já começar por lhe agradecer e felicitar esta excelente apresentação, muito rica, e que é uma obra fundamental para a compreensão do Timor-Leste. Se há questões, comentários, é o momento de o fazer.
Senão, eu tenho uma questão para lhe colocar relativamente à situação atual de Timor. Timor sofreu tanto com o genocídio e com tudo o que ocorreu e durante o período colonial. Atualmente, é interessante de ver que a Indonésia está à frente da ASEAN, da Associação das Nações do Sudeste Asiático, e a Timor vai aderir, normalmente, ou já aderiu, a esta organização regional como 11º membro. Poderia falar um pouco dessa, porque é um final feliz para Timor. Pois, é um final feliz para alguns timorenses, se calhar não tão desejado por outros timorenses. A questão da adesão à ASEAN é algo que tem vindo a ser de muito debatido em Timor, praticamente desde o seu início, não é? Desde que Timor é independente. Tem muito a ver com, de facto, com o desejo de muitos de se integrarem naquilo que é, enfim, a economia regional. Timor-Leste, excetuando o petróleo, que é a sua principal fonte de rendimento, Timor-Leste é um país pobre, a vários níveis, em recursos naturais, em infraestruturas, naquilo que é a própria organização do Estado, do desemprego dos jovens, a dificuldade que há de integração dos jovens, de arranjarem emprego, de arranjarem tudo mais, portanto há aqui este receio, o que é que nos vai acontecer no futuro quando o petróleo se acabar. Portanto, a integração de Timor na ASEAN é algo que é muito desejado, no sentido de tentar aqui colocar Timor na cena regional, local, e aqui um pé forte. Por outro lado, a adesão à ASEAN implica para Timor-Leste um conjunto de obrigações muitíssimo grandes e de grandes investimentos sociais, investimentos económicos, investimentos educacionais. E isto é tudo muito difícil ainda em Timor. Timor parece, digamos que vive ainda vivem dois mundos. Vive entre um mundo extremamente avançado, onde há pessoas que têm acesso à tecnologia, mas por outro lado, um mundo em que ainda não há fibra óptica em Timor, ainda mantemos-nos a viver nos tempos da internet da ADSL e, portanto, com quebras muito grandes, onde há estradas que estão a ser recuperadas muito bem finalmente, mas onde o acesso ao interior do país, às montanhas, continua a ser extremamente difícil e por vezes até quase impossível, nomeadamente nas épocas das chuvas. Portanto, até a educação em Timor é ainda muito débil. Posso dizer que agora, quando estive em julho em Timor com o professor Rui para participar na conferência, fiquei muito satisfeita por ver que de facto há um conjunto de jovens académicos timorenses que estão a trabalhar muito e que estão a dar muito de si e de facto já com contributos muito importantes, mas por outro lado há muitos ainda que discutem se a investigação feita por eles e feita naquilo que é a Ásia e em outras culturas, se de facto deve ou não seguir os cânones ocidentais, não é? E portanto nós sabemos hoje que, por exemplo, um investigador que queira publicar numa revista internacional é sujeito a cumprir critérios de grande, enorme qualidade, um projeto de peer review, blind peer review, às vezes demora 1 ano, 2, 3 anos para conseguir publicar um artigo, porque tem que seguir aqui um conjunto de cânones, que de facto por exemplo, para Timor não é fácil de cumprir, não é fácil de aceitar, não é fácil lá chegar. E, portanto, a integração na ASEAN é desejada, mas é também receada, porque ela implica um esforço muito grande de Timor enquanto Estado independente e democrático. Não sei se o professor Rui quer acrescentar aqui alguma coisa no chat. Por enquanto não vejo nada, não vejo questões ou comentários, só vou prosseguir com mais uma questão. Pronto, relativamente à ASEAN, portanto, vê-se que o país recuperou também um perfil mediático que não desfrutava desde o problema da Covid e também
quando tive aquele, como é que é dizer, aquele tratado com a Austrália, a nível do petróleo e tudo isso, não é? E agora está a ter uma mediação mais positivo para o país, apesar de tudo. Sim, é extremamente positivo, porque de facto Timor precisa de criar riqueza, e quando eu falo de riqueza eu não falo só riqueza financeira, falo de riqueza social, de riqueza intelectual, de tudo o que nós pudermos pensar para um país como este. É evidente que Timor continua a ser um país muito pequenino, ainda há muitas pessoas que, nomeadamente os mais jovens, que não viveram aquele período da solidariedade internacional, em que Timor corria às páginas de alguma imprensa que aparecia na televisão. Hoje aparece por razões diferentes, distintas, mas o caso de Timor hoje deve ser revivido, porque é um exemplo também daquilo que é a luta de uma população pelos seus direitos, e hoje pode ser trazido novamente à luz com exemplo com o caso da Palestina, com o caso da Ucrânia. Portanto, há aqui um conjunto de contributos que Timor nos pode trazer para o presente, que merecem a pena serem revisitados, e Timor tem tido protagonismo, mas não o protagonismo desejado, nomeadamente aquilo que foi a sua história. No entanto, Timor é aquilo que é para, digamos, para um mundo ocidental, um exemplo relativamente bem sucedido, porque Timor é uma democracia saudável, tem participação eleitoral que nos faria aos países ocidentais invejar. Há debate, é evidente que há nuances aqui, há períodos difíceis. Timor já passou por um grande complicado em 2006, e nos dias de hoje ainda há aqui às vezes pequenas questões que trazem aqui ao de lume, quando se discutiu, por exemplo, a lei de imprensa, da liberdade de imprensa, etc., ainda recentemente. Mas, apesar de tudo, é de facto um farol democrático na Ásia, no Sudeste Asiático, com aquilo que é uma Constituição democrática e com um funcionamento democrático das instituições. Ainda que, obviamente, todos nós podemos apontar pequenas questões, podemos, naturalmente, mas isso podemos apontar em todo os outros países, inclusive os ocidentais. Há corrupção em todo o lado, há corrupção em Timor, mas também há corrupção nos países ocidentais. E aqui o professor estava-me a relembrar, e muito bem, o caso de Timor é de facto um caso que ainda hoje nos pode, por exemplo, auxiliar a resolver outras questões, como o caso da ocupação do Saara Ocidental por Marrocos, que, ao contrário de Timor, foram duas questões que foram tendo um paralelismo nos anos 70, 80, 90, à medida que Timor fugiu para um lado, o Saara Ocidental não conseguiu ter o mesmo sucesso, mas, no entanto, eram questões que vinham à Assembleia Geral das Nações Unidas e que iam também à Comissão dos Direitos Humanos, em simultâneo muitas das vezes, e às vezes há declarações de diplomatas ou de membros da solidariedade que falam em Timor e falam no Saara Ocidental. E do meio disto tudo, Timor foi bem sucedido, o Saara não foi, infelizmente. Mas há lições aqui a serem aprendidas e que merecem a pena. Aproveitem, porque é o momento de colocar questões. Eu vou colocar uma questão em relação ao livro que se encontra na biblioteca, de Gulbenkian, relativamente ao acesso a arquivos. Como é que se passou? Consultaram, evidentemente, em Portugal, mas também em Timor. Como é que se passa em Timor a consulta dos arquivos? Durante o nosso período, a única deslocação que nos foi possível fazer a Timor foi a do professor Rui Feijó, em 2019, onde ele teve possibilidade de consultar algumas coisas. Timor tem, no essencial, 3 grandes arquivos. Por um lado, tem o arquivo da resistência timorense, que é talvez o arquivo mais acessível deles todos. Ele está online, foi fruto de um protocolo celebrado entre a Fundação Mário Soares e o Estado de Timor-Leste, logo imediatamente a seguir à independência, no âmbito do qual a Fundação deslocou alguns funcionários para o território de Timor, e se começou gradualmente a proceder à recolha daquilo que eram os documentos da resistência timorense espalhados por todo o lado, inclusivamente nas montanhas,
e de facto aquilo que veio nessa altura, que foi entregue pelos timorenses, é hoje um manancial de informação absolutamente essencial para estudar a história da resistência, deste período, desde 1975 até mais recentemente. E o Arquivo e Museu da Resistência Timorense em Timor é aquela instituição onde qualquer estrangeiro que pisa os pés em Dili tem que ir, porque tem uma exposição interessante que alberga conteúdos expositivos de todo este período e tem um arquivo. Eu fico feliz por dizer que pude dar ali algum contributo há uns anos, quando lá estive em trabalho pela Fundação Mário Soares. Esse arquivo, apesar de não estar todo disponível à consulta, está numa grande parte, está digitalizado, está online em 2 sítios, está online em Portugal, no site Casa Comum e aberto a todo o mundo, está aberto para todo o mundo através da Fundação Mário Soares no site da Casa Comum, casacomum.org, para quem quiser ir ver. E está replicado também agora em Timor, também com projeção para o mundo, através do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, no site que eles têm. Às vezes tem umas quebras o site deles, esperemos que, pronto, fruto também das dificuldades vividas em termos daquilo que é a tecnologia digital em Timor, mas está também online em Timor, e em Timor tem a vantagem de também estar disponível na própria sala de leitura do museu, onde qualquer timorense e os jovens estudantes visitam o museu com muita regularidade, diariamente eu diria, e podem consultar ali a história da sua... Portanto, este arquivo não foi consultado diretamente fisicamente porque de facto estava online, e esta foi uma grande vantagem para nós. Mas há um outro arquivo que é o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, infelizmente, não é um arquivo facilmente acessível. O professor Rui tem uns episódios engraçados sobre as suas tentativas de consultar, quando esteve em Timor em 2019, este arquivo. Primeiro é preciso pedir uma autorização ao diretor. O diretor diz que sim, mas tem que reunir, tem que assinar um papel a dizer que autoriza, e depois combina-se um dia, o diretor afinal não podia, porque entretanto foi para a sua aldeia, volta-se outro dia. Em Timor tudo demora muito tempo, tem que se conversar uma vez, 2 vezes, telefonar, pressionar, falar com muita gente. E o professor Rui lá chegou, lá conseguiu consultar algumas coisas no Arquivo Nacional. O grande problema do Arquivo Nacional é que, de facto, não tem propriamente instrumentos de acesso à informação, não tem guias de pesquisa e, portanto, muitas das vezes entra-se em corredores preenchidos de caixas, com pequenas legendas cá fora que não se sabe minimamente o que é que lá está dentro. E é preciso quase que um trabalho ali, andar a abrir caixas, fechar caixas, abrir caixas, fechar caixas, sendo que isto não é uma coisa que qualquer estrangeiro consiga fazer, nem um timorense quanto mais, de uma forma fácil, expedita, e portanto há muito trabalho arquivístico para se fazer no Arquivo Nacional em Timor-Leste. Finalmente, e porque é bastante importante referir, há um trabalho fundamental que tem vindo a ser feito e esperemos vir a ter resultados muito em breve positivos, da antiga Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, que entretanto se transformou naquilo que é o Centro Nacional Chega. Cuidado com a palavra Chega, nada tem a ver com o partido português com o mesmo nome, é a entidade sucedânea da CAVR em Timor, tem um arquivo muitíssimo rico, nomeadamente não só em documentação escrita, analógica, mas naquilo que foram os testemunhos, o arquivo dos testemunhos prestados no inquérito à CAVR. No entanto, não é fácil aceder a estes testemunhos. Mais uma vez é preciso correr aqui um longo calvário de pedidos de autorização, e ainda assim muitas vezes eles são negados com argumentos vários, não vale a pena aqui agora dizer, mas isto para dizer que há um problema complicado naquilo que é a gestão da informação em Timor, naquilo que é a gestão dos arquivos. Há incertezas sobre o que é que se pode ou não pode divulgar. Não há uma lei de arquivos em Timor ainda, tem vindo a ser discutida, mas ela ainda não existe, não está a ser aplicada. Não há técnicos que capazes ainda, estão a ser formados alguns, mas eu penso que, por exemplo, o caso do Centro Nacional Chega é um caso que muito em breve vamos ter boas notícias, porque eles estão agora com um financiamento muitíssimo grande e vão digitalizar e vão colocar um online, e portanto aí há de facto informação importante que muito provavelmente vamos ter acesso em breve. Estava aqui o professor a relembrar-me muito bem
Há um outro arquivo que é importante referir, que é o arquivo audiovisual Maxtal, que está disponível à consulta. Infelizmente, eu e o professor Rui não o utilizámos tanto quanto desejaríamos. Ele esteve online, depois deixou de estar, depois voltou a estar já numa fase final do nosso projeto, e há aqui também muito que explorar neste arquivo audiovisual Maxtal. Mais uma vez, este arquivo está online, espelhado, ou seja, a Universidade de Coimbra teve a possibilidade de fazer um protocolo com Timor, que entretanto o Estado timorense também teve muitos anos sem decidir o que fazer com este património audiovisual, porque não é só as gravações que o Max Tal começou a fazer em 1991. O Max apaixonou-se por Timor e até à sua morte continuou sempre a filmar em Timor, sempre, 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 recolheu depoimentos, recolheu testemunhos, filmou tudo e filmou manifestações, filmou romarias, filmou muita coisa. Portanto, é um património sobre a própria história de Timor que ali está, muito grande. E pronto, e de facto, até enquanto Max foi vivo, houve ali muito tempo, o Estado de Timor não sabia o que havia de fazer com aquilo, e o próprio Max também não sabia, porque queria obviamente que houvesse segurança quanto à preservação deste património fundamental audiovisual que foi ali sendo reunido, e quanto aos funcionários, ao destino dos funcionários do próprio centro. Essa questão já está resolvida, felizmente, hoje é património timorense, do Estado timorense, mas continua com estas dificuldades tecnológicas. A Universidade de Coimbra disponibilizou-se para, de facto, também colocar online aquilo que está disponível à consulta. Há muita coisa que não está, porque está para ser tratado. O audiovisual não é um material fácil de ser tratado e colocado à consulta na internet, e, portanto, eles vão, de uma forma, não sei se é semanal, espelhando aquilo que está também nos servidores em Dili, de forma a que esta informação esteja disponível. Portanto, em Timor, digamos que são estes os 4 grandes núcleos de investigação de arquivos que existem. Portanto, há muita matéria ainda para explorar, há muito trabalho a fazer sobre Timor. É um convite que fica para os jovens investigadores, jovens ou não, e gostaria de colocar apenas uma última pergunta, porque o tempo passa, já são 7h22, relativamente às relações bilaterais Portugal-Timor, como é que elas estão atualmente? As relações bilaterais no âmbito político ou diplomático também. Portugal tem mantido relações diplomáticas com Timor à semelhança do que tem mantido com outros países. Eu não é propriamente algo que eu domino muito bem, penso que o Rui conhece melhor esta área do que eu não posso aqui alongar-me muito, porque de facto não entro tanto nos meandros da política atual, eu sou uma modesta historiadora. Mas daquilo que, pronto, a cooperação internacional funciona, continua, às vezes há pequenos problemas com os professores de Timor, com os professores portugueses que vão para Timor, porque às vezes há problemas da colocação, nem toda a gente quer, tal como durante o tempo do colonialismo, toda a gente queria ser desterrada para o fim do mundo, ainda hoje é um bocadinho também esse problema às vezes dos professores que vão um pouco no cá, não têm colocação. Mas apesar de tudo há uma cooperação muito, muito boa. O Instituto Camões é fundamental nesta cooperação entre Portugal e Timor, e por isso acho que as coisas estão a correr bem dentro daquilo que é a relação entre 2 países democráticos. Muito bem, obrigada. Vejo que o professor também tem que ir embora e nós também. Portanto, agradecemos aos nossos convidados, Célia Pereira, Regraça Feijó, por este belo encontro em torno de Timor-Leste e do livro Timor-Leste, do colonialismo tardio à independência, disponível na Biblioteca Gulbenkian. Queremos também agradecer a todos os que assistiram e, sem esquecer, a nossa colega Isabel de Barros, que se ocupou desta sessão. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação Gulbenkian em Paris e será divulgado através das nossas redes sociais. Uma vez mais, muito obrigada a todos e até breve. E obrigada, Zélia Pereira, por este encontro fascinante. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Votos de boa leitura. Obrigada.